Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Professor Baldo aqui. Bom, na aula de hoje a gente vai falar a respeito de enzimas, tá? Que são um grupo mais específico ou mais especializado, tá? Das proteínas, ok? Bom, as enzimas elas são em grande maioria formadas por proteínas, certo? Só que existem alguns casos em que as enzimas elas vão ser formadas por RNA, ou seja, RNA ele também pode ter ação enzimática, tá? E qual é a função das enzimas? Eles vão atuar como catalisadores de reação química, ou seja, eles vão diminuir a velocidade, ou eles vão aumentar a velocidade da reação, eles vão diminuir o tempo que a reação ocorre e eles vão diminuir a quantidade de energia que necessita, tá, para que aquela reação aconteça, ok? Sendo que o local em que essa reação ocorre em uma enzima a gente chama de centro ativo ou sítio catalítico, tá? E quando a enzima ela realiza a catalisação de uma reação química, ou seja, ela sai de um composto A, por exemplo, para um produto B, ela não vai sofrer nenhuma, vamos dizer assim, perda nesse processo, porque não há consumo da enzima nesse processo, ok? Ela vai lá, catalisa a reação, possibilita que a reação ocorra de maneira mais eficiente, ok? Mas ela não sofre nenhuma mudança, vamos dizer assim, muito drástica, ok? Isso é uma coisa muito interessante, porque isso significa que as enzimas elas podem estar sendo reutilizadas o tempo inteiro para realizar várias reações. O corpo não precisa estar o tempo inteiro produzindo enzimas, só quando ela chegar no tempo útil de validade dela. Aí você tem uma situação, por exemplo, de uma reação que ocorre bastante no nosso corpo, ok? Mas que se fosse deixada no ambiente natural, ou ela demoraria muitos anos para acontecer, ou talvez ela nem acontecesse, dada a necessidade da quantidade de energia e de tempo que gastaria para isso, e que não seria útil, tá, para a vida de um ser vivo, que é basicamente o processo de quebra da glicose para a obtenção de energia, certo? Em que esse processo ele não é realizado por uma única proteína, por uma única enzima. Várias enzimas vão estar atuando, tá? Para que a gente consiga quebrar a glicose completamente, tá? Para obter o ATP, ok? E também nesse processo acabar liberando gás carbônico e água. Mas do que é de fato a estrutura de uma enzima? A enzima basicamente ela vai ter uma parte que a gente chama de proteica, quando ela for formada de proteína. Quando ela for formada de RNA, ela vai ser a parte de RNA mesmo, nucleica, ácido nucleica, tá? E aí, isso aí a gente vai chamar de perdão, a gente chama de apoenzima, tá? A apoenzima é a parte, vamos dizer, proteica de uma enzima, ok? Só que 99% das enzimas elas vão necessitar de algum auxílio para funcionar, certo? E aí nesse caso é que entra os cofatores ou as coenzimas. Vai ser cofator, essa substância que vamos dizer assim vai dar um plus para o funcionamento da enzima, quando ele for algum tipo de metal, por exemplo, o manganês, o ferro, tá? E aí uma situação em que ele for, por exemplo, uma vitamina, que já é uma substância orgânica, a gente chama isso de coenzima, tá? E a união entre uma apoenzima e o seu cofator ou sua coenzima, a gente chama isso de uma holoenzima. Significa que é uma enzima completa, uma enzima pronta para o seu funcionamento. Aí aqui eu estou mostrando para vocês justamente isso. As enzimas, elas diminuem basicamente a energia de ativação. Elas fornecem um caminho alternativo, ok? De baixo custo e de maior velocidade, tá? Para que você obtenha um produto necessário dessa situação. E como eu disse a vocês anteriormente, reações que normalmente seriam difíceis, elas passam a ser mais fáceis, tá? E de maior frequência no corpo, graças à existência das enzimas. Uma coisa importante a respeito de enzima é que eu acho que eu cheguei a comentar algumas vezes para vocês em sala, que cada enzima ela vai atuar com um substrato específico, certo? Por exemplo, a enzima lactase, ela só quebra lactose, tá? A enzima
sacarase, ela só vai quebrar sacarose. A enzima maltase só vai quebrar a maltose, tá? Então, essa relação específica que há entre a enzima e o seu substrato, a gente considera isso como modelo-chave fechadura, ok? E por conta dessa especificidade que há, a gente nomeia, na verdade, uma enzima utilizando o nome do substrato ou a função que essa enzima vai estar realizando em relação a esse substrato, tá? Mais o sufixo ase. Então, por exemplo, a lactase, que é a enzima que quebra a lactose, ela recebe o seu nome lacto, oriundo da lactose, tá? E o sufixo ase, que isso identifica ela como uma enzima. Então, toda vez que vocês verem o nome de uma substância orgânica com a terminação dela for ase, isso significa que essa substância ela é uma enzima, ela vai ter ação catalítica, certo? E aí, quais são os fatores que podem estar afetando a atividade de uma enzima? Tá? Primeiro fator, temperatura. A gente viu anteriormente que a temperatura ela pode desnaturar ou inativar, tá, uma proteína. No caso das enzimas, isso ainda é muito mais crítico, porque a proteína, se ela for estrutural, ela ainda tem uma chance de retomar sua atividade após uma desnaturação. Já uma enzima, se ocorre uma alteração da temperatura, ela perde, tá, a sua atividade. E aí, assim, toda enzima ela vai ter uma faixa específica, uma faixa ótima de tolerância. No caso da espécie humana, é por volta dos 35 graus, tá? É que nossas enzimas elas têm um pico de atividade, 35, 37, 35, 36 graus, tá? 36,5 mais ou menos, você entra no pico de atividade das enzimas, ou seja, ela aumenta bastante a velocidade das reações. Foi muito acima disso, ela começa a diminuir a velocidade de ativação, ela começa a desnaturar. Foi muito abaixo disso, ela também começa a desnaturar, ok? E isso pode ter uma certa variação de acordo com a espécie, tá, do organismo. Por exemplo, as bactérias de fontes termais, o pico de atividade das enzimas delas é em temperaturas muito elevadas em comparação à nossa. É tanto que em processos de sequenciamento de proteínas, muitas vezes a gente acaba utilizando enzimas oriundas de bactérias, porque elas vão ter uma maior faixa de tolerância, tá? Uma faixa, na verdade, uma amplitude de atuação de temperatura mais elevada em relação às enzimas que são produzidas por nós humanos. O segundo fator que afeta a atividade de uma enzima é o pH, tá? Toda enzima ela vai ter um pH ótimo, que ela vai ser mais eficiente na velocidade da sua reação, certo? Mas ainda assim, assim como ocorre com a temperatura, ela vai ter uma faixa de tolerância em que ela ainda consegue funcionar. Acima ou abaixo disso, essa proteína ela vai entrar em desnaturação ou em inativação, que como eu já expliquei para vocês anteriormente. Os prótons de hidrogênio livres, eles acabam interagindo com as cadeias das enzimas, certo? E aí com isso eles podem acabar inibindo a atividade enzimática, tá? Aí você tem um exemplo de duas situações, em que a pepsina, que é uma enzima presente no nosso estômago, responsável por quebrar as proteínas, ela atua em um pH mais ácido, tá? E a tripsina, que ela já é uma proteína que vai ser produzida em nosso intestino, ela já vai atuar em um pH que ele já é básico. Um outro fator que interfere na atividade da enzima é a quantidade de substrato disponível, a concentração de substrato disponível, certo? Se você aumenta a quantidade de substrato em um meio, a tendência é que a velocidade de reação ela eleve até o ponto de saturação. O que é esse ponto de saturação? É o ponto em que todas as enzimas disponíveis estão ocupadas catalisando a reação daquele substrato, certo? E aí não importa quanto substrato você coloque a mais, que você não vai aumentar mais a velocidade de reação. A reação ela vai manter a velocidade constante, porque todas as proteínas estão ocupadas. E aí, se tratando especificamente da inibição enzimática, tá? São qualquer situação ou substância que ela reduza a velocidade de uma reação enzimática, a gente tem os inibidores que são irreversíveis e os inibidores que são reversíveis. Normalmente, a gente trata o pH e a variação de temperatura como inibidores irreversíveis.
e até mesmo algumas substâncias ela podem se fixar permanentemente na proteína, tá? Ou desnaturar completamente uma proteína e atuarem como inibidores irreversíveis. Já os reversíveis significa que eles vão momentaneamente impedir a atividade de uma enzima, tá? E aí essa interação ela pode ser competitiva ou não competitiva, ou incompetitiva. Então, a inibição competitiva ela vai ocorrer entre o substrato e a substância inibidora, certo? Em que eles se ligam no centro ativo da proteína. Ele se liga no centro ativo da proteína, certo? Um dos dois vai se ligar. E aí, se quem se ligar for essa substância competidora, ele vai impedir que aquela reação aconteça, ok? Já os inibidores não competitivos, eles não se ligam no centro ativo da proteína, tá? Eles se ligam em outra região da proteína. E o que acontece é que no momento em que ele se liga nessa região, nessa outra região da proteína, ela sofre uma mudança na sua conformação que resulta na incapacidade desse substrato se ligar perfeitamente à proteína. E se o substrato não se encaixa perfeitamente na proteína, ele não tem possibilidade de entrar na sua reação química. A reação química ela não vai acontecer, certo? E a inibição incompetitiva é quando o inibidor ele se liga em uma região próxima ao centro ativo, tá? Mas que não é de fato o centro ativo ainda, ok? Então ele não chega a competir diretamente com o espaço, mas ele atrapalha esse substrato se ligar, tá? Na enzima. Há uma região nas enzimas chamada sítio alostérico, em que alguns substâncias podem se ligar, tá? E essas substâncias elas podem atuar como regulando o funcionamento da enzima, seja aumentando a atividade da enzima, possibilitando que essa enzima se torne ativa, seja inibindo a atividade dessa enzima, certo? Quando o substrato ele se liga nesse sítio alostérico, inibindo o funcionamento da enzima, a gente fala que esse substrato ele é um inibidor alostérico, ok? Em uma situação em que essa enzima ela só se torna ativa quando um substrato se liga nela, aí a gente fala que essa substância ele é um ativador alostérico, ok? E aí essa é uma forma a mais de regular o funcionamento de uma enzima, que nem sempre a substância que vai estar se ligando no sítio alostérico da proteína, ela vai ter a função de inibir atividades dela. Em algumas situações ele vai ser fundamental para que ela se torne ativa, tá? E isso é diferente do que eu falei anteriormente para vocês de cofator e coenzima, tá? Que são componentes fundamentais para o funcionamento da enzima, ok? É diferente do centro alostérico, é diferente do sítio alostérico, tá? Bom, gente, a aula de enzimas é até isso aí, tá? É um assunto bem curtinho, é relativamente simples de se entender, beleza? E aí eu peço que vocês façam a atividade do livro da página 14 a 17, por favor, ok? Até a próxima aula e bom estudo para vocês.